Somente crer, tudo é possível. Todos com os olhos fechados, em reverência à palavra. Aleluia, Ele está presente aqui. Senhor nosso Deus, se há uma alegria verdadeira, está em nosso coração neste dia. E essa alegria vem de Ti que estás aqui conosco. Nós não temos como negar que o Senhor está presente. E o Senhor se agrada quando há verdadeiro louvor e verdadeira adoração. O Senhor procura por isto, meu Deus. Ajude-nos esta noite, enquanto estamos aqui, que Tua palavra venha ao nosso coração, que nós mais uma vez sejamos alimentados pelo pão da vida, que é Cristo Jesus. Nós não temos outro interesse aqui senão Te adorar, Senhor. Olhe para cada coração agora. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece todas as coisas. Eu quero que neste dia de ressurreição, o Senhor venha nos dar a vida que precisamos para caminhar e ir adiante. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos nada. Se não for o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós? Obrigado pelo poder da ressurreição que nos livrou, que nos libertou e que nos fez filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Só o que podemos fazer é Te agradecer. Abençoe nossas vidas esta noite. Ajude-nos mais uma vez pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Ajude este pequeno pregador que está aqui, que não é nada, que não tem nada de si mesmo, mas confio plenamente no Senhor e totalmente no Senhor, que podemos ter as Escrituras somente para falar e ideias, mas quem vivifica a palavra é o Senhor. É o Senhor que fala, e se o Senhor não falar, nada será feito. Senhor, tome a primazia e faça a sua obra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Todos acharam? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos juntos? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Que Deus possa acrescentar a porção de sua palavra e abençoar em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos. Amém? Neste dia de ressurreição, nós precisamos deste poder vivificador. Vivificar significa dar novamente vida. Trazer novamente a vida. Amém? É isto que a Escritura está prometendo para nós. Qualquer um poderia morrer e pode morrer, mas se necessita de um Deus para ressuscitar. Amém? Ele, Jesus, em sua vida, ele parecia Deus. Ele pregava como Deus. Ele curava como Deus. Ele agia como Deus. Ele era Deus. E ele provou na manhã de Páscoa que ele era Deus. Ele era mais do que um homem. Ele não era simplesmente um profeta. Ele era um bom homem. Embora ele fosse mais do que um bom homem, ele era Deus. Amém? E eu vou falar sobre este assunto do poder vivificador, porque hoje nós cristãos podemos levantar nossas cabeças e cantar. Ele vive. Ele vive. Cristo Jesus vive hoje. E o profeta na mensagem, ide e dizei aos meus discípulos, ele diz, você pode me perguntar como eu sei que ele vive? E ele responde, porque ele vive dentro do meu coração e nós temos um túmulo vazio hoje. Amém? Agora, nós podemos ter esta certeza hoje conosco, porque a Bíblia nos dá esta certeza. Nós temos tanta garantia, porque não somente temos um livro escrito, mas nós temos exemplos de pessoas que passaram nesta terra, que experimentaram isso. Se existe um povo que tem tanta certeza, é este povo que serve a Deus. Não estou falando de povo que serve religião, nem igreja tal, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de um povo que serve a Deus em sinceridade na palavra como ela é. Amém? Porque nós nunca podemos falar destas coisas sem tomar os exemplos bíblicos. E quando vemos o profeta pregar, sempre ele fala em Abraão. E ele disse assim, quando eu penso em Abraão lá no passado, quando Deus o assentou e disse, agora Abraão, você está ficando velho. E você passou da idade, tanto você como Sara. Mas você passou da idade de ter filhos, mas eu vou lhe dar um filho. Um filho da promessa. Então, como que Abraão fez sua viagem, foi para a terra prometida e esperou ali pelo tempo que este bendito viria, o qual representaria Cristo Jesus. E 25 anos ele espera a promessa. E pouco antes da promessa ser cumprida, então Deus apareceu a Abraão. E Deus fez uma promessa para nós também, que um filho vem nos buscar. Não foi ele que disse que ele teria uma noiva e que viria buscar? Pode ser que as pessoas não estejam mais preocupadas em pregar isto, mas nós aqui ainda pregamos isto,
Porque cremos nisto, que ele virá buscar uma noiva. Amém? Não importa quanto tempo as pessoas estão esperando. Abraão esperou 25 anos, mas tem pessoas aqui que estão esperando muito mais já. Tem uns que já têm 40 anos de fé, quase, mas estão na promessa. Amém? E um pouco antes da promessa ser cumprida, então Deus apareceu a Abraão e lhe mostrou que na morte ele crucificaria seu filho e na ressurreição ele o ressuscitaria. Como foi que Deus representa isso? Quando o filho vem, nasce, fica grande, ele manda ele sacrificar o seu filho em cima do monte. Parece que você está olhando, não é uma história simples. Deus está mostrando um quadro para nós de um filho que também viria. E que iria caminhar para a morte, porque aquele Isaac estava representando esse Cristo. E o profeta nos diz que quando ele fala da promessa, ele não está se referindo a Isaac, mas ele fala que a promessa que viria através de Isaac era Cristo. Porque tudo na Bíblia aponta para Cristo. Aquele cordeiro lá de Êxodo 12 era Cristo, representando Cristo. Tudo na Bíblia é Cristo. E quando Isaac vai para o sacrifício, que Abraão vai imolá-lo, aquela representação que o anjo aparece, que ele ia sacrificar, era como se fosse Cristo sendo sacrificado. E quando ele retira aquele daquele episódio, era Cristo saindo ressurreto. Era um quadro que Deus estava fazendo para Abraão. Amém? Ele o ressuscitaria e lhe daria tudo. Extinguiria a escuridão. Todas as coisas que viam estado rondando o homem, morte e horror, que a morte tinha, se extinguiria quando eles vissem isto. E ele deu ao velho Abraão uma antecipação disto. E ele, quando ele passou através daqueles animais pelo meio, no capítulo 15, parte esses animais no meio, mas não toca fogo, era Deus mostrando para ele que uma promessa ia ser feita e uma aliança ia ser feita. Tudo na Bíblia está apontando para a aliança de Deus conosco. E então ele virou e abençoou Abraão. E um velho com 100 anos de idade e uma mulher com 90 voltaram a ser um homem jovem e uma mulher jovem novamente. E geraram um filho chamado Isaac. Mas isso tem que ter revelação para crer nestas coisas. Amém? Por isso que nós estamos tranquilos. Nós nem nos importamos com a idade, nem nos importamos com os anos que passam. Tem problema se vamos ficando velho e cabelo fica branco. Não tem problema para nós. Nós temos uma promessa muito maior que isto, do que este corpo velho e mortal que cairá um dia. Amém? Isto ele simbolizou em Abraão. E quando você vai a Abraão, Deus renova em Sara para que eles tenham filhos. E quando Deus fala uma coisa, ele cumpre sua palavra. Amém? E quando você olha todos os profetas da antiguidade, não tendo nenhuma escritura para se orientarem, como nós temos hoje, como temos qualquer promessa divina de Deus, somente através da liderança do Espírito Santo. Homens do passado, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. E cada um deles, quando eles morreram, eles especificaram que queriam ser sepultados na Palestina. E você sabe, eu já preguei aqui para vocês, que quando Abraão morre, quando Sara morre, porque Sara morreu antes de Abraão, ele compra aquela terra de Efron, o Eteu, paga 400 ciclos de prata. O Efron ficou meio chateado com ele, porque eles eram amigos. O Efron queria dar, ele disse: não quero dar, eu quero comprar. Você é meu amigo, mas eu quero comprar. O que é isto, Abraão? Nós somos amigos, escolhe um pedaço da terra, fica. Eu sei que você não tem terra, mas eu lhe dou. Não, eu quero comprado. E ele compra a terra e sepulta Sara ali. Aonde Abraão estava peregrinando? Ele estava na Palestina. E muito antes dos episódios, essas são coisas lá no início.
E ele sepulta Sara ali. E ele diz assim, quando eu morrer, me sepulte aqui, ao lado da minha esposa. Cada filho que foi morrendo, Isaac morre, sepulta ali. Aleluia. O Jacó morre, sepulta ali. Amém? O José morre no Egito porque se tornou governador e não podia ser sepultado em outro lugar, tinha que ser sepultado no Egito. Mas ele disse assim, antes de morrer, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus filhos, vocês, povo de Israel, um dia Deus vai vir visitar vocês de novo e vai tirar vocês desta terra. E quando ele tirar vocês daqui, vocês peguem o meu osso que está aqui, leve e sepultem lá onde Abraão está, o meu pai, o nosso pai. É lá que eu quero ser sepultado. Por que Abraão tinha afinidade com aquele lugar? Porque tinha tido um homem bem antes chamado Jó, que era um profeta. E ele tinha tido uma visão, e ele se guiava pela sua Bíblia, que era a natureza. E ele não tinha uma Bíblia como nós, não tinha uma igreja para congregar, não tinha um pastor, não tinha um DVD, não tinha um CD, não tinha nada dessas coisas. Mas ele olhava para a natureza e ele via Deus, e Deus pregava através da natureza para ele. E quando ele está no seu maior sofrimento, ele teve aquela visão do seu Cristo, e ele viu tudo que se passou, que nós hoje estamos na nossa mente neste dia. E ele viu tudo, seu Cristo sendo batido, moído, espancado, coroa de espinho. Isso muito tempo atrás ele viu por visão. Mas ele viu seu Cristo também ir na cruz e ser pregado com cravos. Ele viu naquela visão. E ele viu quando ele morre, o Espírito sai dele. E ele vê que quando o José de Arimateia vem e coloca aquele pano em volta dele e põe naquele sepulcro. E ele estava vendo naquela visão. Mas ele viu quando passa sexta-feira e a noite vai e amanhece sábado, e o sábado passa o dia todo, e ele não vê nada acontecer, e quando vai no sábado à noite para amanhecer o domingo, ele viu aquela visão do anjo descendo e chutando a pedra para fora e o seu Cristo saindo da sepultura. O poder ressuscitador de Jesus fez Jó gritar e disse, eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre a terra. E eu sei que se eu morrer ainda desta carne velha que está se desfazendo com essa lepra, mas eu verei a Deus um dia nesta minha carne. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite, repetir só alguns fatos. Eu não quero pregar nada de novo. Eu quero só compartilhar com você algumas coisas que aconteceram neste fato. Não existiu nenhum homem como Jesus, com uma autoridade tão grande como ele teve. Em João capítulo 10, versículo 18, ele palmilha essa terra. As pessoas olhavam para ele, muitas pessoas até da igreja o confundiram e não viram nele como Deus. Mas ele teve poder de dizer isso, que você pode ler neste versículo. Ninguém me tira de mim. Ele está falando da vida dele. Ninguém me tira de mim. Eu de mim mesmo a dou, porque eu tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Porque esse mandamento eu recebi de meu Pai. Quem é este homem que tem um controle sobre sua vida, que tem poder para dar e tem poder para tomá-la de volta? É só ele que tem poder para fazer isto. Amém? Então ele não é um homem qualquer. Em João capítulo 2, versículo 18 a 22, ele está pregando no meio do povo, mas ele tinha convicção de quem ele era. E qual era a sua missão? Responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostras para que tu faças tudo isso? Pregues e faças o milagre. Jesus respondeu e disse, derrubai este templo, e em 3 dias eu o levantarei de novo. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos nós construímos esse templo. Olha só como eles não tinham revelação. Ele não estava falando daquele templo construído de pedra, ele estava falando do templo que era o seu corpo. E ele estava entendendo outra coisa. Em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo, do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos,
Os seus discípulos se lembraram de que lhes dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Ah, que domínio esse Deus tem! Pode derrubar este corpo. Em 3 dias eu levanto ele de volta. Oh, meu Deus do céu! Quem é o homem que tem poder sobre isso? Nenhum! Só ele é que tem esse poder para fazer estas coisas. Porque ele tinha tanta certeza que ele ressuscitaria? Porque ele tinha. E eu te digo que nós andamos neste mundo com certeza, porque nós temos escrituras para isto. Ele tinha. Porque um profeta tinha vindo sobre a terra chamado Davi. E Davi tocava a harpa e fazia composição de hinos. E num dia, no Salmo 16, versículo 10, Davi estava compondo uma canção. E quando vem a inspiração sobre ele como profeta, ele começa a escrever a letra do hino que ele está compondo. Em Salmo 16, versículo 10. E você vê a escritura dizendo assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. De quem Davi está falando? De quem Davi está falando? De Jesus. E quando ele fala uma coisa, ele cumpre sua palavra. Se a palavra tinha saído que ele não ia sofrer a corrupção, então ele veio neste mundo com certeza. Porque a palavra já tinha sido dada. Deus já tinha falado e tudo que Deus fala tem que se cumprir. Então ele pregava como quem tem autoridade. Nós pregamos com a autoridade do que a palavra diz, porque nós não duvidamos da palavra. Por que nós temos tanta certeza em afirmar que Jesus está presente? Mas pastor, eu não estou vendo ele. Você não precisa vê-lo. Você não precisa senti-lo. Você tem que crer no que a Escritura diz. Porque ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E eu conheço todas as coisas que Deus pode fazer. Mas eu descobri uma coisa que Deus não faz. Você quer saber o que Deus não faz? É falhar. Aleluia. Falhar ele não pode. Se ele tem adoradores, quando eu digo para você, cria uma atmosfera de adoração. Quando você adora, como você adorou esta noite, isso chama ele em cena. Porque ele procura verdadeiros adoradores. Está escrito na palavra. E se está escrito na palavra, nós cremos na palavra. Que se aonde vão verdadeiros adoradores, ele vem. Louvado seja Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Eu creio muito nesta palavra. E de manhã nós estudamos aqui vários fatos que aconteceram durante os 4 dias que o cordeiro tem que ser separado para ser morto. E nós vimos aqui como Jesus entra no domingo lá, em Jerusalém. Por que ele não veio no cavalo? Por que ele não escolheu um cavalo árabe? Por que ele não escolheu um cavalo egípcio dos melhores que tinha? Ele pega um pequeno jumentinho que não é nada e vem em cima dele. Porque não podia ser cavalo, tinha que ser jumento. Já estava profetizado em Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Regozija-te, porque os que vem o teu rei pobre, montado em cima de um jumento. Um jumentinho, filho de uma jumenta. Está aí. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre, e montado sobre um asninho, filho de jumenta. E Jesus cumpriu cada palavra que estava escrita a respeito dele. Por isso que ele vem no domingo e diz assim para os discípulos: vão lá,
Vocês vão andando certa rua, vocês vão ver um jumentinho preso lá. E quando ele está perto da mãe dele, vocês soltem ele e tragam para mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, diz, olha, o mestre precisa dele. E depois ele devolve. E um jumentinho que ninguém tinha montado. E ele monta naquele jumentinho e vem entrando. Quando as pessoas veem a escritura se cumprindo, eles começam a dizer, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E colocaram ramos e as suas vestes e ele entra triunfalmente em Jerusalém. A palavra sendo cumprida. Porque a palavra falada de Deus, ela se cumpre. Ela não pode cair por terra. Você crê nisto? Amém? E ele passa no domingo, quando chega na segunda-feira, ele vai lá e purifica o templo. Vocês sabem, com aquele chicote batendo, chutando tudo, as mesas dos cambistas, e solta os burros, aliás, os carneiros, solta os bois, solta os pombinhos. E ele diz, vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de ladrão, e aqui na covil de ladrão, aqui é casa de oração. Depois ele sai dali com fome, amaldiçoa a figueira porque não encontrou fruto nela. Tudo isso nós falamos de manhã. Isto foi tudo na segunda-feira. Glória a Deus. Na terça-feira, sua autoridade é refutada, testada a sua autoridade. Com que poder tu fazes isso aqui nesse templo? Agora tu chega na cidade e queres mostrar que tu estás fazendo. Com que poder estás fazendo? Ele diz, também vou fazer uma pergunta. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Eles ficaram com a ação da cabeça e disseram como que é de Deus. E vai dizer, por que vocês não receberam? Se dissermos que é dos homens, o povo nos apedreja porque eles creem que Deus que João é profeta. Nós não sabemos, Senhor Jesus. Isso também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Glória a Deus! São coisas que vão acontecendo na quarta-feira. O Judas sai para fazer a entrega dele, a combinação para vendê-lo por 30 moedas de prata. E nós vimos na quinta-feira tudo o que aconteceu quando institui a Santa Ceia. E nós vimos a oração sacerdotal, quando ele ora por ele, pelos seus discípulos e ora por nós também. Tudo isso a Escritura se cumprindo. Não podia falhar nada. Mas aquela igreja não via ele na cruz, citando as palavras do Salmo 22 que eles cantavam quase todos os sábados na sinagoga. Deus meu, por que me desamparaste? Eles cantavam isso na sinagoga e não viam se cumprir nele como Deus. Porque os homens estavam cegos, como hoje muita gente está cego. E quem cega as pessoas hoje, a Bíblia diz que é o diabo, o Deus deste século, cega o entendimento para eles não verem a Escritura. Mas nós podemos nos alegrar se Deus abriu os nossos olhos, colocou o colírio para nós vermos a revelação de sua palavra. Amém? E eu só quero fazer o quadro para ser um quadro curto possível. Porque tantas coisas acontecem quando ele vai ao Calvário. Amém? No Calvário ele tinha um compromisso. No jardim do Getsêmani, quando ele está orando ali, Deus abandona ele. Por que abandona ele? Aquela natureza divina sai. Porque ele era Deus. E Deus não morre. Como é que vai se matar Deus? Já você viu que Deus morre? Deus não morre. Então a natureza divina sai dele. Por isso que ele clama lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque Deus teve que abandonar aquele corpo para que ele pudesse morrer. Tantos fatos acontecem ali, mas a coisa mais gloriosa no jardim do Getsêmani, quando ele está suando sangue, que é um fato resultado de uma agonia intensa e tremenda, ele sua grandes gotas de sangue, e ele está ali porque ele está antevendo todas as coisas que aconteceriam com ele, todos os sofrimentos.
cada bofetada, cada chicotada, a coroa de espinhos, os pregos, os cravos pendurados na cruz. Ele viu, porque Deus vê tudo de antecedência. E o corpo humano não quer o sofrimento. Quem é que quer correr para um sofrimento? Ele também não queria. Mas eu fico feliz por causa da sua decisão. Porque que ele clama e diz: meu Pai, se possível, se for possível, passa de mim este cálice. Mas quando ele lembra de mim e de você, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, ó Pai. E a vontade do Pai era a minha salvação e a sua salvação. E ele deixa o cordeiro ir para o sacrifício. Mas a Escritura vai junto com ele se cumprindo. Amém? Glória a Deus. Deus é tão tremendo que no Velho Testamento, quando as pessoas morriam, e vamos falar um pouco de morte, elas morriam, e elas iam praticamente para o mesmo lugar, separado só por um abismo. Não era isto? Quando Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro, ele disse que o rico morre e vai para o Hades em tormento, e o Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. Mas um olhava daqui e via o outro lá. Eu preguei isso de manhã. Porque era o mesmo lugar, só separado por um abismo, só que não passava daqui para lá nem de lá para cá. Mas eles viam um ao outro, inclusive daqui ele conversava com o pai Abraão. Mas a morte de Jesus inaugura um novo lugar que nós chamamos hoje de sexta dimensão. Porque quando aquele ladrão está do lado da direita, né? Não da esquerda, da direita, que creu nele, glória ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus levanta a cabeça nas últimas respirações que ele tinha. Quando ele se levanta naquele cravo e disse: em verdade, te digo que hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Paraíso, a primeira vez que essa palavra é dita na Bíblia. Hoje nós sabemos pela revelação da mensagem que se chama sexta dimensão. Porque eu quero te mostrar que quando Jesus morre, teve uma coisa. Mateus 27, versículo 50, nós olhamos para a Bíblia, olha só como a inauguração do paraíso é. Mateus 27, 50, depois eu vou mostrar outra escritura que acontece outra coisa quando Jesus ressuscita, parecida quando ele morre. Quando ele morre, Mateus 28, 50, você vai ver a Bíblia dizendo assim. Vamos ver? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mateus 27, 50. Todos nós conhecemos essa escritura, a Bíblia dizendo: e Jesus clamando outra vez, com grande voz, ele gritou. Porque em outras escrituras diz que quando ele fala: Pai, está consumado na tua mão, entrega o meu espírito, ele deu aquele brado. Mas não foi um gritozinho, foi um grito tão tremendo, que diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Com o grito de Jesus, a terra treme. Tremeu a terra. Fenderam-se as pedras. Só com o grito de Jesus. Então não era um homem qualquer que estava gritando na cruz. Se fosse o meu grito não acontecia nada, mas era Deus que estava ali. Era um sacrifício do Cordeiro por nós. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Você está entendendo? Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você está me entendendo com a morte de Jesus que fez? Ele morre e muita coisa está acontecendo. Ele morre, mas as coisas estavam acontecendo, as profecias se cumprindo. Porque todos os santos que vieram do Velho Testamento morreram na promessa olhando para Cristo no Calvário. Abraão olhava para frente para ele, Jó olhava para frente,
Todos os profetas apontavam para frente. Isaías foi o mais que profetizou a respeito dele. Todos os profetas e pessoas do Velho Testamento morreram crendo nele. Era a igreja do Velho Testamento morrendo crendo nele. E quando ele morre, que ele dá aquele brado, o sepulcro de Isaías começou a tremer. O sepulcro lá de Abraão, naquela terra de Efrom, começou a tremer. E partiu no meio. Quando vê Abraão, sai da sepultura. A Sara sai também da sepultura. Eu estou citando o que a Escritura diz. E a Escritura é a verdade. E entraram na cidade. Que cidade? Jerusalém. Abraão e Sara, Isaías foram dar uma volta, conhecer a cidade, passar por lá. E teve alguém que conheceu eles. Olha o Abraão aqui. Eu estou falando o que a Escritura diz. E você diz, mas o que aconteceu com eles? Não. Deus permitiu que muitos vissem para mostrar para nós que se teve uma ressurreição dos cristãos do Velho Testamento, vai ter uma agora também. Por isso que Paulo pregou com tanta convicção que haverá um alarido, uma voz de arcanjo e uma trombeta que tirará os mortos da sepultura. Por isso que quando nós temos Escritura, nós pregamos com convicção. Aonde estão esses irmãos hoje? Estão no paraíso. Para onde aquele ladrão, que era ladrão, foi. Que é uma outra dimensão, sexta dimensão. O que ficou aqui, que é onde o rico estava, ficaram lá. Mas aqueles que estavam aqui descansando no seio de Abraão, tirou de lá e levou para a sexta dimensão, mais em cima. E o inferno ficou embaixo. É onde eles estão hoje, é onde nossos irmãos que passam firmes na fé com Deus, que morrem, vão para lá. Eu estou falando de ressurreição. Eu estou falando de vida, não estou falando de morte, porque nós não tratamos de morte aqui. Por quê? Porque nós cremos num Deus que não reconhece a morte. Você crê num Deus que não reconhece a morte? Bom, isso estava acontecendo quando ele estava morrendo. Todo esse processo, tirando os irmãos de lá, ressuscitando, levando para a sexta dimensão, inaugurando o paraíso no Salmo 24, como eu falei de manhã e mostrei na Escritura aqui, tudo acontecendo. Ele vai lá no inferno. Aí a pessoa, coitado, morreu, está na sepultura. Não, ele estava trabalhando. A Bíblia diz isso. Pedro prega na sua epístola, dizendo que ele desceu lá no inferno. Primeira coisa que ele vai, ele bate na porta da casa lá do diabo, que era o inferno. E o diabo teve que abrir a porta mesmo. E ele disse, capeta, tu pensa que tu me mataste? Mas eu vim aqui, Eu vim buscar uma coisa que tu tens. E tu não tem poder de esconder isso de mim, porque agora eu tenho poder e tu vais ter que me dar o que é. Eu quero essa chave que tu tens da morte e do inferno. Porque tu mataste Isaías, tu mataste Jeremias, tu mataste Davi, tu mataste todos os profetas que vieram do Velho Testamento e tu pensava que ia fazer a mesma coisa comigo. Só que comigo é diferente. Eu vim agora tomar de ti, agora tu não tem mais poder de fazer isso. Está pronto aí? Amém? Você pergunta para mim, mas pastor, por que você sabe que ele tem? Porque ele disse em Apocalipse capítulo 1. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 1. Versículo 18. Ele chega vivo com João e diz assim, João, é o versículo que ele está falando. Eu e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E balançou assim, clim, 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 clim. Olha, João, eu tenho as chaves da morte
e do inferno. Ele não tem só a chave da morte, ele tem também a do inferno. Então o diabo perdeu a chave. Acompanhe comigo o raciocínio. Nós não estamos falando aqui, nós não estamos aqui para pregar a morte. Nós só estamos para dizer que a morte já foi derrotada, porque ele tem. Ele tem a chave. Chave do quê? Da morte e do inferno. Já que ele foi no inferno, ele passou lá no corredor daquelas almas que estavam lá no tempo de Noé. Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Depois que o dilúvio veio, eles quiseram se arrepender, mas já era tarde. E ele foi pregar para eles. Pedro diz que ele foi pregar para eles, só que não era mais para salvação. Ele foi dizer assim: eu quero dizer uma coisa para vocês, que aquele Noé que estava pregando há tanto tempo atrás para vocês, 120 anos, ele estava pregando a mim. Era eu que ele estava pregando. Aquela arca estava me representando. Vocês rejeitaram entrar na arca, que era eu. Era a minha representação. Por isso que vocês estão aqui hoje. Mas não era para se arrepender mais. Era só para dar ciência, para eles ficarem conscientes que eles estavam ali porque rejeitaram a mensagem de Noé. Tudo isso ele estava fazendo na sua morte. Você está feliz por isto? Amém? Agora, depois que ele faz tudo isso, existia uma profecia que nós já vimos. Aquele sepulcro não podia retê-lo. Salmo 16, versículo 10. Porque não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a... Você sabe o que é corrupção? É quando o corpo começa a se desfazer. Quanto tempo um corpo se desfaz numa sepultura? 72 horas, 3 dias ele começa a se desfazer, o nariz começa a se desfazer, os órgãos internos começam a se desfazer todo. Mas a profecia estava dada a respeito dele, que isso não aconteceria com ele. Por isso que Deus não pode deixá-lo muito tempo lá na sepultura. Por isso que Maria, com as outras mulheres, sai de manhã cedo. Ele é sepultado 6 horas da tarde de sexta-feira. Sábado, 6 horas da tarde, faz 24 horas. Amém? Com mais 12 horas, que foi o máximo, até o amanhecer de domingo. 36 horas. Foi o máximo que ele passou dentro daquela sepultura. A Maria sai correndo de madrugada com as flores na mão, junto com a outra Maria, Joana, e disseram: vamos lá enfeitar o sepulcro. Mas quando você vê Mateus 28, versículo 1 e 2, você se surpreende. E o profeta começa a falar. E ele diz assim: Maria ia lá, e aqueles soldados estavam rindo, porque colocaram vários soldados para tomar conta daquele sepulcro. E ele disse: eu posso observar como todos os soldados rindo e caçoando. E diziam: agora veja, já é dia, nada aconteceu ainda. E eles continuaram e disseram: veja, ele era apenas um enganador. Ele era apenas um homem como muitos destes enganadores que se levantam nesses dias. E fizeram estas coisas, e fizeram afirmações. Quando os soldados estão falando isso e dizendo: ah, tá vendo, ele disse que ia ressuscitar. Já passou todo esse tempo e nada. Ele era enganador, um impostor. Mas então, de repente, eu posso imaginar todos os passarinhos, os sabiás, pararam de cantar. Os pássaros pararam de cantar naquela manhã. E eu posso ver a grande estrela da manhã pairando no além em seu lugar, a qual pairava ali desde o princípio do tempo. A estrela da manhã, e começou a se mover. E eu posso vê-la fazer um círculo. E o que ela está fazendo? É um anjo.
e está procurando pela sepultura onde eles o haviam colocado. A escritura estava pronta para ser cumprida. E o profeta diz: irmão, irmã, quando a escritura de Deus estiver pronta para ser cumprida, não se preocupe, ela estará bem ali e tudo se fará conforme ele disse que vai acontecer. E de repente esta grande bola de fogo veio voando do céu, parou ao lado da sepultura e aconteceu dela ser o poderoso anjo de Deus, o qual parou ali. E os soldados desmaiaram e caíram no chão como se estivessem mortos, com apenas um toque de sua mão. Ele moveu para trás aquela pedra e rompeu aquele selo romano. Toda vez que um anjo vem, acontece um estrondo. Você vê que Mateus capítulo 28, versículo 1 e 2, a Bíblia diz isto. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia de semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 2. E eis que houver um grande... Está fraco. E eis que houver um grande... Porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Houve um grande estrondo e um grande terremoto quando aquilo aconteceu, que estremeceu a própria terra ali naquela manhã. Será que alguma coisa estourou em algum lugar? Deve ter havido um estrondo em algum lugar, de relâmpago, ou algo atingiu a terra. Mas foi Jesus ressuscitado dos mortos. Então, quando elas chegaram até o túmulo, Maria e a outra Maria, elas viram o anjo ali de pé. E ele disse: ide dizer aos meus discípulos que ele vai adiante deles para Galileia. E ali ele se encontrará com eles. Eis que eu vos tenho dito, ide depressa agora e dizei aos discípulos que ele vai se encontrar com eles exatamente como ele disse que se encontraria com eles. Você está me entendendo bem? E aquele sepulcro fica vazio. Maria ficou em pé ali, olhando, não viu ele, só viu o lugar vazio. Começou a chorar, ficou perplexa. Eu não sei o que as outras mulheres estavam fazendo, mas a Bíblia conta em João conta a sua parte. E diz que quando ela está chorando, o próprio Senhor Jesus chegou por trás dela e perguntou: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E ela pensava que era o cuidador do cemitério. O homem que cuidava das sepulturas. O homem que arrumava o cemitério. E quando ela pensava que era ele, ela olhou para ele e disse assim: se você viu alguma coisa, você está aqui desde cedo. Se você viu algum movimento ou alguém chegando, se você viu levar o corpo dele, diga-me onde colocaram que eu quero levar ele comigo. Foi aí que ele gritou e disse: Maria! Quando ele gritou Maria, os olhos dela se abriram e viram que era ele. E ela disse: oh, Rabone, meu mestre, e se ajoelhou e o adorou. E ele disse: levante, vá, passe na casa dos meus discípulos, bata na porta da casa do Pedro e diga que eu vou encontrar com eles na Galileia, porque eu estou vivo, não estou mais morto. Amém? Nunca houve um homem como este. E é dele que nós estamos falando nesta noite aqui neste lugar. Porque aquele poder de ressurreição do Senhor Jesus trouxe para nós uma vitória tão grande. Quando ele vai ao Calvário, o profeta diz na mensagem aquele dia no Calvário, que lá no Calvário, ele foi a zero no Calvário. Mas quando ele vai a zero no Calvário, que a sua vida vai a zero, ele fez uma coisa tão tremenda que nos dá alegria hoje. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. E eu quero declarar esta noite que o profeta diz que no Calvário a coluna vertebral de Satanás foi quebrada. E hoje ele está andando aleijado por aí e não tem poder contra mim e contra você. E o que é que ele pode fazer conosco agora? Nada, porque nós não estamos tratando de morte, nós estamos tratando de vida.
Porque aquele Calvário e aquela ressurreição veio trazer vida para nós. Eu quero te dizer que aquilo veio trazer vida para mim, veio trazer vida para você, veio trazer vida para cada um de nós. Por isso que aquele que serve a Deus não tem medo da morte. Nós já vimos grandes homens andarem nesta terra, grandes homens, tremendos homens, homens importantes, ditadores. Mas quando chega diante da morte, eles se acovardam, porque não tem inimigo maior no mundo do que este. Qualquer um destes homens tremendos tremem diante da morte. Mas o cristão não. Eu quero encerrar dizendo para você que o cristão não tem medo da morte. Ele não se acovarda diante da morte, porque nós temos certeza do prêmio que Jesus nos deu. Há uma promessa, quando ele disse, arrependei-vos, através de Pedro, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Cada um de nós, quando descemos as águas para dizer que nós cremos nessa palavra, porque Jesus disse que a salvação só depende de uma coisa. Não depende de você ser bonzinho, honesto, isso aí não, são consequências. São coisas que acompanham a salvação. Mas salvação vem por crer na palavra e ser batizado. É tão simples o plano da salvação. Marcos 16:15 para os novos ou para os visitantes que estão aqui, para esclarecer para você. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse, quem crê? Não. São duas coisas. Quem crê e for batizado, será salvo. Amém? A salvação depende de crer na palavra e ir para o batismo para mostrar como um sinal público de que nós cremos. Nós vamos para a água dizendo, eu creio e vou para aquela água. Por que tem que ir para a água? Porque Pedro, pregando cheio do Espírito Santo em Atos 2:38, ele diz assim, arrependei-vos, porque as pessoas estavam crendo na sua pregação. E quando eles creram na pregação de Pedro, eles disseram, o que é que nós temos que fazer, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vírgula, não termina aí o versículo, agora é que entra a coisa mais gloriosa. E recebereis o dom do Espírito Santo. Eu faço a minha parte, que é me arrepender e crer e batizar, e ele faz a parte dele, me dá o presente, que é o dom do Espírito Santo. Eu digo para você que o dom do Espírito Santo é o maior presente que um homem e uma mulher pode ganhar neste mundo. Está acima de casa nova, de carro novo. As religiões pregam assim, você tem que comprar um carro novo, você tem que ter uma casa nova, você tem que prosperar, você tem que ser um grande homem nessa terra. Isso não te dá direito à salvação. É bom, mas não te dá direito à salvação. O que te dá direito sobre a morte é o dom do Espírito Santo. Romanos 6:23. O dom no singular que Deus dá para cada pessoa que é batizada é esse aqui. Preste bem atenção, glória a Deus. Romanos 6:23. A palavra de Deus diz assim, porque o salário do pecado é... Vamos lá, porque o salário do pecado é... Mas o dom gratuito de Deus... Por Cristo Jesus nosso Senhor. Espera aí, vamos repetir. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora eu vou mostrar a diferença o que é a vida eterna. Você se batiza, o pastor vai, mas tem que ser batizado no batismo correto. Não é no batismo como estão batizando por aí, porque no batismo por aí estão dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está dizendo nada.
Porque pai não é nome, filho não é nome. Tem que ser como o Senhor. Deixa o versículo. Vê que ser como o Senhor Jesus disse. Como ele usou Pedro e disse, vocês têm que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo é a mesma coisa, pastor. Não é. O nome do Pai é Senhor. O nome do Filho é Jesus. E o Espírito é Cristo ungido. Tem que levar o nome dele para ganhar esse presente. Quando é batizado dizendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, quando levanta, ele chega com um presentinho e diz, meu filho, agora toma esse presente, eu te dou vida eterna. Vida eterna. Só um que pode dar. Quem é que tem vida eterna? Só ele. Aí ele pega um pedacinho da vida dele e põe sobre você. Quando ele põe essa vida eterna em você, acabou. 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 Não tem mais morte para você. Você pode até rir de mim, mas eu vou provar que é verdade. Ele não disse que tem a chave da morte e do inferno. Então está com ele. Aí ele dá vida eterna para você. Por isso que Deus nunca reconhece morte. Ele não quer nem saber da morte. Ele não criou morte. A morte entrou como uma intrusa por causa do pecado. Deus não criou pecado. Quem pecou foi o homem. O diabo entrou e fez o homem pecar e a morte veio em seguida. A morte é criação do diabo, não é de Deus. Deus não reconhece. Toda vez que ele passou diante da morte, ele venceu ela. Chegou no túmulo de Lázaro. Lázaro, sai! Passou do lado do filho da viúva de Naim. Quando ele passou do lado da padiola, menino, te levanta. Porque ele era a vida. E a morte estava ali. No confronto entre a vida e a morte, a vida sempre ganhou. E quando ele passou lá em casa, passou na tua casa, ele também te deu vida. Glória a Deus. Amém? E aí, pastor, como é que fica? Porque um dia esse corpo velho vai ter que morrer. Que vai morrer essa casca velha que não serve para nada. Tenta segurar isso aqui. Tu não segura, pode passar reboco, pode passar o que quiser aqui, pode pintar o cabelo, pode fazer o que quiser, pode esticar para cá, esticar para ali. Chegar um dia, essa casca vai embora mesmo. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Essa casca nasceu por um produto de um homem ou de uma mulher falho. Já nasceu falido. Por isso que ela vai para a sepultura, porque ela veio do pó para o pó volta. Deus não trabalha. Ele só quer esse invólucro aqui. Ele está interessado nisso que está aqui dentro. Nessa alma que está aqui. Glória a Deus. Eu estou feliz aqui para esta noite, porque eu estou pregando para você. Quando você é um filho de Deus, Ele cria uma teofania que é um outro corpo, um corpo celestial para você, que te acompanha para onde você for. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 1, eu tenho que embasear na Bíblia. Eu gosto muito deste texto porque isso nos alegra esta noite. Você tem que sair com esse poder da ressurreição com você. Segundo Coríntios 5, versículo 1. Paulo prega sobre a unção. E eu vou falar desse Paulo aqui daqui a pouco. Como foi que ele morreu? Porque ele pregou com tanta convicção isto, que você vai ver agora. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, esse aqui se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício. Não é uma casinha velha. Não é uma tapera. É um edifício. Uma casa não feita por mãos, que é mão de homem, não é feita por homem e mulher, mas é uma casa eterna nos céus. Para onde você vai, aquilo te acompanha. Aleluia! Amém! Por que acontece? Porque ele tem a chave da morte. Ele está com ele, não está mais com o diabo. O máximo que o diabo pode fazer é colocar um infarto nessa casa velha. É o máximo. Você está feliz por isto?
Mas quando ele coloca um infarto nessa casa velha, coitada, a casa tem que ir mesmo. Seja de infarto ou seja de qualquer coisa, ela vai embora. Mas quando ela cai para o lado, você sai de dentro da casa velha e pula para outra. Porque ele te deu vida eterna. Ele não te deu morte, ele te deu vida eterna. Sabe por que eu creio nisso? Porque um dos irmãos, um dos maiores evangelistas que levou 1 milhão de almas a Cristo, chamado Moody, foi um dos grandes pregadores quando ele foi morrer. Quando ele foi morrer. Aleluia. Eu penso aqui em Moody, em sua morte. Muito foi dito. Quando ele viu que estava morrendo, ele olhou para os irmãos e disse, é isso que é morte? Ora, isso é morte? Não, isso é o dia da minha coroação. Isso é vida eterna! Oh, glória! Abraham Lincoln, aquele grande presidente que era cristão dos Estados Unidos, quando ele estava morrendo, aleluia, quando atiraram nele daquela catedral, e ele estava morrendo em sua cama, ele disse, vire a minha face em direção ao pôr do sol. Aleluia! E o sol estava se pondo no entardecer, e Lincoln estava respirando, e o sangue estava borbulhando em seus pulmões, e ele sempre confiou em Deus, e ele disse, levante as minhas mãos, e levantaram as suas mãos, e ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, enquanto ele inclinava a cabeça e rendia o espírito. Isso é bom. Meu Deus! Quer mais um pouquinho? Isso alegra o teu coração. Eu penso na diferença entre as mortes. O velho Dade Reis aqui embaixo, quando ele estava morrendo, ele chamou seus filhos ao lado da cama. E ele estava em coma por 2 ou 3 dias. E ele tinha um provérbio que ele dizia, ora valha-me Deus. E ele chamou seus filhos ao lado da cama quando ele voltou do coma, com uma barba branca, longa e lisa. Ele disse, ora valha-me Deus. Vocês disseram que Dade Reis estava morto. Ele disse, eu nunca morrerei, porque Jesus vive e eu também vivo. Aleluia! E ali ele começou a abençoar os seus filhos. Ele disse, levante as minhas mãos. Ele não conseguia manter as suas mãos para cima. E um dos seus filhos ficou de um lado. E o outro levantou a outra mão do outro. E ele começou a cantar. Enquanto os seus olhos começaram a olhar em direção aos céus, ele dizia, dia feliz, desde que Jesus lavou os meus pecados. Ele me ensinou como orar, viver regozijando cada dia. E fechou seus olhos e foi se encontrar com Deus. Eu lhe digo, é desta maneira que eu quero ir, diz o profeta. É desta maneira, Deus, deixe-me morrer em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Posso te falar mais um pouquinho? Eu quero te mostrar que aquele Paulo que pregou sobre a nossa nova casa que nós temos ao nosso lado, quando o velho São Paulo chegou ao fim do caminho, ele estava sentado ali com correntes ao redor de seus pés e ao redor de suas mãos. Eles estavam fazendo uma armação ali para que eles pudessem cortar a sua cabeça. Estavam construindo um negócio lá para cortar a cabeça de Paulo ali em cima. Quando eles disseram, Paulo, agora o que você acha disto? Ele disse, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa de justiça me está sendo guardada. E o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Não somente para mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Quando eles o levaram ali, ele arrancou o seu colarinho e colocou a sua cabeça ali naquele coisa onde ele estava preparando para cortar. E a morte o encarou bem de frente. Ela disse, agora, Paulo, eu o peguei. Agora você está com medo. Ele disse, ó morte, onde está o teu aguilhão? Aleluia!
Ele olhou ali e ele os viu cavando um buraco lá no lado para colocá-lo na sepultura. E a velha sepultura lamacenta disse: eu o pegarei, Paulo, eu o moldarei de novo, eu contaminarei o seu corpo, os vermes da carne entrarão e sairão de você. Ele disse: sepultura, onde está a tua vitória? Aleluia! Mas ele virou sua cabeça em direção a Jerusalém. Oh, que coisa! E ele disse: mas graças a Deus, o qual nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Morte, vitória. Deixa eu encerrar com isso aqui. E algum dia destes, meus amigos, diz o profeta, quando eu chegar no fim do caminho, exatamente como você e o restante de nós, e nossas armaduras estiverem bem gastas por causa da batalha. Oh, que coisa! Veja o velho escudo, veja de quantos dardos de fogo ele me protegeu. Eu estou ali embaixo e sinto as ondas se aproximando de minha alma, e eu sei que estarei no fim do caminho então, exatamente como minha mãe ali, e como todos os Branas, quando eles ficarem bem velhos e começarem a tremer com paralisia. Eu quero me colocar ali, aleluia, inclinado no cajado, no fim do caminho. Eu quero tirar o meu capacete e colocá-lo nas margens do mar, me ajoelhar na praia e enfiar a velha espada de volta no feixe da eternidade e levantar as minhas mãos e gritar: eu sei que quando eu passar pelo vale da sombra da morte, a estrela da manhã sairá para iluminar o caminho. O Espírito Santo estenderá suas lustrosas asas através daquele terrível Jordão lamacento e carregará nossas almas cansadas para uma terra melhor. Sim, Senhor, não temas! Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A morte será toda consumida pela vitória. A morte nada pode fazer. Um escritor disse que a única coisa que Deus fez com a morte foi: ele colocou-a numa carruagem e arriou e a colocou para puxar a carruagem. E a única coisa que a morte pode fazer é puxar um crente da presença de seu Criador. Esta é a única coisa que a morte pode fazer. Algum destes dias a morte perderá o seu papel mortal. Você entendeu o que ele disse? A morte é uma carruagem que Deus atrelou ela para puxar uma carruagem que leva o cristão à presença de Deus. O que é que a morte é para você? Nada. Quando você chegar no fim do caminho, que ela chegar diante de você: agora eu te levo. Era igual os nossos irmãos do passado. Colocava a arma na cabeça deles: eu vou estourar os teus miolos. Eles diziam: você não sabe o favor que você está fazendo para mim. Seja o mais rápido possível, porque em 5 minutos eu vou estar na presença dele, do meu Deus a quem eu tanto amo, e largo essa vida velha para trás. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É isso que é a morte para nós. Você não está feliz por receber esta vida eterna? Doença para você não é nada. Ele já venceu esta doença na cruz do Calvário. Porque a doença é o diabo que coloca através dos seus espíritos. Mas o que ele fez? Ele foi a zero no Calvário e quebrou a coluna desse capeta. Ele está aleijado. E nós temos que declarar isto esta noite em nome de Jesus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras você já está sarado esta noite. Você não será sarado, você já foi sarado. Já é seu. Vamos ficar de pé. Você crê no poder da ressurreição? Então feche seus olhos. Você está enfermo?
Mas você não tem direito de sair por aquela porta com essa enfermidade que está sobre você. Eu não tenho medo de pregar isto, porque Ele está aqui esta noite. Não sou eu que curo, é Ele. Se Ele pôde cumprir cada escritura que tinha a respeito dele, na sua morte, na sua ressurreição também, todas as promessas para você, Ele vai cumprir agora. Porque você tem promessas para você também. Se você crer nesta bênção do Calvário, se você crer, porque você tem que crer. Nesta noite, se apostar disso com fé. E eu já começo a orar agora, e você começa a orar no seu lugar e diga: enfermidade, tu não tens poder para ficar comigo, porque há uma unção aqui do Calvário. Há um poder da ressurreição, porque o mesmo Espírito que ressuscitou o meu Cristo da sepultura, Ele vai vivificar o meu corpo esta noite. O mesmo poder que ressuscitou, que tirou o meu Cristo da sepultura, é o mesmo poder que vai me vivificar esta noite. Então mande esta enfermidade para onde ela veio, da onde ela veio. Jogue para Satanás levar ela. Diga para ele levar embora para o fundo do inferno, porque isso não é para você. Não se levante, não saia do seu lugar. Fique em reverência e Ele vai te curar esta noite. Porque Ele prometeu fazer isto. E o meu dever é pregar a palavra com ousadia e dizer para você que nesta noite você já recebeu. Cadê a Adriana? Receba o que você veio buscar. O Calvário abriu a porta para você. Não há como não receber agora. Pode orar, meus irmãos. Não pare, não. Eu não parei. Eu estou aqui vendo a linha do Espírito para você esta noite, para você sair com a bênção de Deus sobre sua vida. Não adianta nós pregarmos para nada. Vá orando. Vá clamando. Enquanto a irmã Socorro vem cantar hino aqui. Tudo que Jesus conquistou na cruz, irmã Socorro. Enquanto a irmã Socorro está cantando esse hino, você vai receber algo de Deus. Não saia do seu lugar. Fique em reverência. E agora é a hora de recebermos algo de Deus. Não se mova, fique tranquila. E vá orando e buscando. Estou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Aleluia! Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida é tudo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, 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 Jesus. Se você está enfermo e crê, só se você crê, você vem aqui à frente, eu só vou te ungir. E você vai e volta com a sua fé. E você vai levando a sua cura hoje, em nome de Jesus. Porque eu quero que o Senhor cumpra a sua palavra do Calvário. Se Ele ressuscitou mesmo de entre os mortos, como nós cremos, Ele é capaz de fazer qualquer coisa aqui por nós nesta manhã. Há alguém que quer? Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida é tudo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, 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 Jesus.
madrugada do terceiro dia, seus discípulos começa a nascer lá no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. Heróis com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou, e Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando o que se passou, dizendo: Cristo vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontravam no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que Jesus ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente, a minha paz seja com todos vós. Pede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamai entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Glória ao Senhor. Alguém quer entregar sua vida a Cristo Jesus para viver, para servi-lo, para amá-lo, para viver para Ele? Se tem alguém, você levante a sua mão e eu orarei por ti. Sempre nós, de vezes, mencionamos isto, porque não somos nós que aceitamos a Cristo, é Ele que nos recebe como filho, é Ele que nos aceita. Se tem alguém aqui, eu posso orar por você, e você vai viver uma nova vida com Deus. Os seus pecados são quitados com Deus, e você passa a viver uma nova vida com o Senhor. Se tem alguém, levante sua mão onde você está e eu orarei com esta igreja por você. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Tem pedidos de oração ainda aqui. Glória a Deus. O irmão Miguel pede oração pela sua viagem. Foi lá para o Rio Grande do Sul, a sua avó faleceu. Ele já falou comigo, nós vamos orar pelo nosso irmão. E tem um pedido de oração por Adriana, que está com depressão.
Senhor Jesus é poderoso para fazer esta obra. Te pedimos pelo Miguel, Senhor, que o Senhor traga o Miguel na viagem de paz, que o Senhor console o seu coração, não somente dele, mas dos familiares. Que o Senhor seja com o nosso irmão, guardando, livrando e protegendo. Nós pedimos por Adriana, que está com este problema. Nós oramos, Senhor, se o diabo coloca estas coisas na vida das pessoas, nós ordenamos que ele leve sua bagagem de volta em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos pregando que o maior é o Senhor Jesus, que Ele é o Todo-Poderoso, todo poder e autoridade foi entregue a Ele e a esta noiva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por estas vidas, abençoe os visitantes que vieram conosco, que o Senhor os olhe para eles, estenda a sua mão, dê vitória a cada um, que o Senhor abençoe a família de cada um, que o Senhor possa estender a sua mão para dar a eles o que eles estão precisando e necessitando, que só o Senhor conhece. Leva-nos em paz e nos dê uma semana abençoada. Que o poder da ressurreição de Cristo Jesus nos acompanhe para casa. Esteja conosco durante esta semana e aonde estivermos. Nossa vida está em tuas mãos, pois nós lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quantos dizem amém? Glória a Deus.